Empreenda Assim, o podcast sobre empreendedorismo e negócios da Associação Comercial e Empresarial de Maringá. A revisão do Plano Diretor de Maringá está na reta final. No mês passado, foi realizada a pré-conferência para eleger os representantes de entidades organizadas que vão participar da Conferência do Plano Diretor, que irá elaborar a minuta final do Plano Diretor. O debate para a revisão do texto começou em 2018, com a eleição dos grupos de acompanhamento. Foi suspenso durante a pandemia, porque órgãos de controle concluíram que o plano não deveria ser discutido de forma remota, e nesta reta final o texto recebe proposições pontuais. O podcast Empreenda Assim conversa sobre o assunto com a diretora-presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Maringá, o IPLAN, Bruna Barroca. Olá, secretária, muito obrigada por participar do podcast Empreenda Assim. Olá, Luciana. Eu que agradeço a oportunidade de falar de um assunto tão importante para Maringá, que é o Plano Diretor. Secretária, por que o debate sobre o Plano Diretor é tão complexo? O que exatamente contém o Plano Diretor? Bom, ele é um documento que estabelece os princípios, objetivos e diretrizes para o crescimento e organização do nosso território municipal. Ele serve como base para as políticas de desenvolvimento e de expansão urbana, devendo as diretrizes orçamentárias do município incorporar os princípios base do planejamento urbano. Então, é por isso que o debate sobre o plano diretor é muito complexo e abrangente e, claro, de grande impacto, porque nós estamos falando de uma lei que tem vigência de 10 anos, Então, o plano diretor, claro, ele não tem a intenção, a pretensão, na verdade, de solucionar todos os problemas da cidade. Mas ele é um instrumento importantíssimo de gestão para proporcionar as condições adequadas para que os agentes públicos, nesse período de 10 anos, possa produzir dentro das potencialidades da cidade, através dos instrumentos, através da gestão democrática, compartilhada, com a participação popular, um uso consciente e um desenvolvimento consciente do nosso município. Então, o plano diretor ele vem para debater, na verdade, vários elementos que acaba tornando complexo, como, por exemplo, a abrangência dos planos setoriais que o plano diretor traz nas suas diversas complexidades técnicas e estudos de análise. Então, a gente envolve toda a equipe técnica municipal, então todas as secretarias estão envolvidas na elaboração da revisão do plano diretor, assim como um grupo de acompanhamento que é hoje formado por 56 entidades da sociedade civil de Maringá que participam como atores envolvidos e diretos na construção dessa revisão, podendo trazer sugestões, opiniões e até discutir as tomadas de decisões frente a essa revisão, e também os grupos de cooperação técnica, que são agentes diretamente envolvidos à temária do plano diretor, que pode também proporcionar essa construção da revisão mais consciente. E, claro, todo esse processo ele está desenvolvido através de uma metodologia inicial que começou lá em 2018 e que traz a previsão de reuniões, audiências públicas, conferências públicas, que acaba tornando esse processo mais complexo e longo, Então, nós iniciamos em 2018, mas vale lembrar que foi uma questão de transição, inicialmente, da questão política de 2017, com a presença do prefeito, da gestão do prefeito Ulisses Maia, e daí nós tivemos a decisão de equipe própria fazer a revisão do plano diretor, e depois nós tivemos a pandemia, que por uma decisão estadual também e municipal, houve a paralisação pela questão da participação popular. Então, nós estamos, nesse ano, em agosto, finalizando a lei complementar, a revisão da lei complementar do plano diretor, com a perspectiva de, conforme lei estadual, até meio de 2025, finalizar todas as elaborações das leis complementares. Claro que nós entendemos que existe um processo de finalização da lei do plano diretor e as leis complementares na sequência. Então, isso torna o debate, o envolvimento da sociedade civil, da comunidade local, dos órgãos públicos, das universidades, torna o processo mais complexo e
grande, né? Porque a gente tem várias políticas e várias intenções, objetivos e diretrizes que tratam dentro do plano diretor. Então, a gente pode citar elementos como o ordenamento do uso do solo, a ocupação do solo, a mobilidade urbana, mesmo tendo o plano de mobilidade, ele traz indícios da mobilidade urbana dentro do plano diretor, habitação, preservação ambiental, infraestrutura, o patrimônio histórico, enfim, entre outros elementos. Então, o que envolve, né, o plano diretor é essa análise técnica aprofundada dentro do diagnóstico urbano e rural do município hoje, pensando nos estudos de impacto ambiental, algumas projeções de crescimento e essa tomada de decisão junto com a população de se criar a revisão, né, a proposta de revisão do plano diretor para que isso garanta aí, a longo prazo a vivência, né, uma Maringá sustentável com todas as frentes de objetivos e diretrizes que nós imaginamos para Maringá daqui 10 anos, trabalhando e entendendo todo o território. Então, essa é a complexidade, né, do plano diretor em sua estrutura direta, que é a lei complementar do plano. Quando será realizada a conferência do plano diretor? Qual é a expectativa em torno dela? As conferências do plano diretor estão previstas para o dia 12 e 19 de agosto. Nós dividimos esses 2 dias pela metodologia que foi aprovada lá no início, quando se iniciou o processo de revisão do plano diretor em 2018. Então foram previstas 2 conferências para que realmente se possa ter esse tempo com a população, lembrando que conferência pública é o momento de votar, de deliberar sobre o que vai ser definido ou não nessa proposta de minuta. Então a primeira conferência pública do dia 12/8 vai ser um sábado, vai ter a duração do período da manhã e da tarde, e nós vamos discutir os títulos 1, que são as disposições preliminares, o título 3 do ordenamento territorial e o título 4 dos instrumentos de desenvolvimento municipal. Então, nesse dia, no seu regimento, a gente prevê também, caso não consigamos finalizar essas discussões desses títulos no sábado, dia 12, a gente possa estender para o domingo também para finalizar essas discussões. A segunda conferência ocorre na semana seguinte, no sábado posterior, que é do dia 19 de agosto, e nós vamos tratar sobre os títulos 2, que é o desenvolvimento do município, o título 5, o Sistema Municipal de Planejamento Urbano e Gestão Democrática, e o título 6, das disposições finais e transitórias. Todas essas conferências vão ocorrer na Câmara Municipal, lembrando que a pré-conferência, né, como foi colocado, já aconteceu, já foi eleito os delegados que poderão participar das conferências públicas com direito a voto, voz e voto. Então, essas pessoas eleitas vão poder estar nesses dias 12 e 19 de agosto participando da Conferência Pública da Revisão do Plano. Pode-se dizer que a discussão está na reta final? Podemos falar que a lei do Plano Diretor, né, a 632, a lei complementar do Plano Diretor, está sim em fase final. Nós temos a prerrogativa de fazer as conferências agora 12 e 19 de agosto. Finalizando as conferências, a equipe vai fazer a compilação das informações que vieram dessas conferências e encaminhar a proposição ao prefeito, que encaminhará à Câmara dos vereadores para que se possa fazer as deliberações do Legislativo e assim a aprovação da lei. Porém, nós temos que entender que a revisão do plano diretor ele envolve também outras leis complementares, como, por exemplo, a de parcelamento do solo, uso e ocupação do solo, o sistema viário, o Código de Edificações e Posturas do município, perímetro urbano, enfim. Essas leis, elas compõem a revisão do plano diretor. Então, por uma lei estadual do governo do estado, ele dá a perspectiva de se cumprir esse prazo de legislações até o meio de 2025, porém nós sabemos que precisamos finalizar nessas discussões e esse complexo de legislação logo, então finalizando a lei complementar do plano diretor, que é a 632, a revisão, nós já iniciaremos as leis complementares que compõem todo o escopo do plano diretor. Toda a lei criada em Maringá que trata sobre uso e ocupação de solo precisa seguir o plano diretor? Sim, toda a legislação municipal que tenha como matéria o uso e ocupação do solo, o parcelamento do solo, enfim, ele precisa seguir os princípios, objetivos e diretrizes da lei complementar do plano diretor.
Então, o plano diretor, ele é um instrumento principal de planejamento urbano, não é o único, por isso que tem as leis complementares posterior, mas ele é um instrumento que serve como base, referência para que seja feita a elaboração das outras leis urbanísticas, como, por exemplo, a do zoneamento, parcelamento do solo, entre outras. Então, a gente traz o plano diretor como forma de garantir a coerência e a integração entre essas leis e entre políticas urbanas para ter uma cidade condizente com os planos e as discussões que nós tivemos nesse período de construção do plano diretor. Então, por exemplo, se o plano diretor traz, através do seu macrozoneamento, especificações como um macrozoneamento residencial, a lei de uso e ocupação do solo, que vai trazer os zoneamentos com potenciais construtivos, possibilidades de construção, como que vai ser essa forma de construção, ou até mesmo a forma de parcelar os lotes naquele macrozoneamento, ele tem que estar condizente com essas diretrizes e esses objetivos que o plano diretor está sendo fundamentado. Então, é importante ressaltar que o plano diretor e as demais leis urbanísticas, elas têm as suas particularidades, mas ela tem uma fundamentação macro, que é o plano diretor. E, claro, o plano diretor tem que lembrar que ele tem a participação popular, mas também eles têm os direcionamentos estabelecidos dentro do Estatuto da Cidade e também as leis e diretrizes que nós temos do Paraná Cidade, que é o governo do Estado. Então, nós temos regulamentações tanto a nível federal quanto estadual para que se possa ter o mínimo de estrutura para a elaboração do plano. Qual a importância do plano diretor para as empresas de Maringá e de que forma o plano impacta os negócios da cidade? O plano diretor é com certeza importante para as empresas e não só para as empresas, para a cidade em geral, para o desenvolvimento econômico da cidade. Ele é importante trazer que dentro dessas diretrizes e normas de desenvolvimento do município que o plano estabelece, ele traz o espaço físico da cidade onde vai ser possível instalar as atividades de comércio, serviço, indústria, e isso vem diretamente intercorrer na questão da localização e da operação e logística dessas empresas. Então, o plano ele traz não só a questão do uso do território, mas também questões de infraestrutura, mobilidade urbana, a questão da expansão de vias, implementação de ciclovias, enfim, toda a logística da empresa e todo o uso do sistema do município. Então, a questão da centralidade dos bairros, a possibilidade de instalar comércios e serviços em determinadas vias ou até mesmo em determinadas zonas dentro do município, ou também dar um aporte para que possam fazer instrumentos e políticas públicas que garantam também essa eficiência na economia, potencializando alguns aspectos dentro do território. Então, o plano diretor ele traz diretrizes e objetivos macro para diversos planos setoriais que atingem e impactam diretamente os negócios da cidade. Então, é importante ter essa participação popular para que realmente todas essas frentes possam ser discutidas junto ao plano diretor. Lembrando que é um plano que tem essa extensão de 10 anos, claro que dentro do seu escopo ele prevê as avaliações a cada 3 anos, o acompanhamento através do Instituto de Pesquisa e Planejamento e também do Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial, que é o CMPGT. Então a gente tem que entender que a construção do plano diretor é importante para a constituição da cidade que nós queremos, essa cidade que a gente traz a responsabilidade social, a preservação ambiental, a eficiência, a cidade sustentável, o desenvolvimento urbano. Então, são todos esses escopos que estão vinculados a todas as frentes de desenvolvimento do município de Maringá. Secretária, muito obrigada por participar do podcast Empreenda Assim. Eu que agradeço o convite e fico à disposição. Obrigada. O podcast Empreenda Assim conversou com a diretora-presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Maringá, o IPLAN, Bruna Barroca. Obrigada, ouvinte e associado, por acompanhar o podcast Empreenda Assim. Até a próxima! Empreenda Assim, o podcast sobre empreendedorismo e negócios da Associação Comercial e Empresarial de Maringá.